Olá, meu nome é Elza Miranda, também conhecida como a Mensageira da Fé. Hoje vamos dar início ao livro de Levítico, também conhecido como o livro do Yom Kippur. E se você gosta de ouvir a palavra do Senhor, inscreva-se no canal. Levítico, Introdução. Esse é o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Autor: tradicionalmente Moisés. Data: cerca de 1445 a.C. Tema: a santidade de Deus e a santidade da vida cotidiana. Palavras-chave: santidade, oferta e sacrifício. Autor. O livro de Levítico é o terceiro livro das Escrituras hebraicas do Antigo Testamento, atribuído a Moisés. Em Levítico 1:1, o texto se refere à palavra do Senhor, que foi proferida a Moisés do tabernáculo da Assembleia. Isso forma a base de todo este livro das Escrituras. Os sacerdotes e levitas preservavam o seu conteúdo. Data: os sábios datam o livro de Levítico da época das atividades de Moisés, datando mais antigamente, no século XV a.C., e a última alternativa datando o século XI a.C., até a época de Esdras. Durante o retorno, século VI a.C., a aceitação da autoria mosaica para Levítico dataria sua escrita por volta de 1445 a.C. O livro descreve o sistema de sacrifícios e louvor, que procede à época de Esdras, e relembra a instituição do sistema de sacrifícios. O livro contém pouca informação histórica que fornecerá uma data exata. Contexto histórico. A teologia do livro de Levítico liga a ideia da santidade à vida cotidiana. Ela vai além do assunto de sacrifício, embora o cerimonial, o sacrifício e a obra dos sacerdotes sejam explicados com grande cuidado. O conceito de santidade afeta não somente o relacionamento que cada indivíduo tem com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito a cada pessoa deve ter pelo seu próximo. O código de santidade permeia a obra, porque cada indivíduo deve ser puro, pois Deus é puro, e porque a pureza de cada indivíduo é a base da santidade de toda a comunidade do concerto. O ensinamento de Jesus Cristo, portanto, todo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Mateus 7:12. Reflete o texto de Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conteúdo: em hebraico, o livro de Levítico recebeu o nome de Vaikra, que significa Ele te chamou. O título hebraico é tirado da primeira palavra do livro, que era uma forma costumeira de dar nome à obra das antigas. O título Levítico é derivado da versão grega da obra, que significa assuntos pertencentes aos levitas. O título é um pouco enganoso, uma vez que
O livro lida com muito mais assuntos relacionados à pureza, à santidade, todo o sacerdócio, à santidade de Deus e à santidade da vida cotidiana. A palavra santo aparece mais de 80 vezes no livro. Algumas vezes o livro de Levítico tem sido encarado como uma obra de difícil compreensão. Entretanto, de acordo com a tradição primitiva, foi o primeiro livro a ser ensinado para as crianças na educação judaica. Ele lida com o caráter e a vontade de Deus, especialmente em assuntos de santidade, que os sábios judeus consideravam a importância primária. Eles sentiram que, antes de proceder outros textos bíblicos, as crianças deveriam, antes de mais nada, ser educados sobre a santidade de Deus e a responsabilidade de cada indivíduo para viver uma vida santa. A santidade, Hebreus Kedushá, é uma palavra-chave em Levítico, descrevendo santidade da presença divina, a santidade sendo separada do profano. O santo é o oposto do comum ou secular. Outro tema principal do livro Levítico é o sistema sacrificial. Os holocaustos hebreus, olá, referem-se ao único sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar e, portanto, algumas vezes é chamado de oferta queimada. As ofertas de manjares, hebreus mirá, são uma oferta de tributo feito a fim de garantir e manter o favor divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. Os sacrifícios de paz ou das graças, hebreus chamim, são designados para o fornecer expiação e permitirem que a pessoa que faz a oferta coma a carne do sacrifício. Isso costumava acontecer em ocasiões de alegria. O sacrifício pelos erros, hebraico shatá, é empregado para tirar impureza do santuário. O sacrifício pelo sacrilégio, hebreus aham, também conhecido como oferta pela culpa ou oferta de compensação, é preparado para a violação de santificação da propriedade de Deus ou de uma pessoa, normalmente por uso de um falso testemunho. Os erros profanaram a santidade de Deus e é exigida uma oferta. Além dos sacrifícios, o calendário litúrgico tem uma oposição significativa no livro de Levítico. O ano do descanso refere-se à emancipação dos escravos israelitas e as pessoas endividadas, bem como a redenção à terra. Ver também Êxodo 21, 2 ao 6. O Êxodo 23, 10 ao 11. Deuteronômio 15, 1 ao 18. O ano do jubileu refere-se ao fato de que as terras de Israel, bem como o povo, pertencem a Deus e não a qualquer indivíduo. As terras, portanto, devem ter descanso depois de cada período de 49 anos. Levítico 25, 8 ao 17, que ensinava o domínio de Deus. Todo o livro de Levítico é permeado pela santidade de Deus, a santidade do seu caráter e a necessidade de a congregação se aproximar dele com pureza de coração e mente. Aplicação pessoal. O livro de Levítico tem uma poderosa aplicação contemporânea e pessoal
para a vida da igreja atualmente. A santidade de Deus e seu grande desejo de comunhão com seu povo são claramente vistos nas descrições do sistema de sacrifícios. A santidade a ser separado para uma vida santa e em comunhão com Deus. É o assunto primário para o povo de Israel, bem como é para o povo de Deus hoje em dia. Cristo revelado. Cristo não é especificamente mencionado em Levítico. Entretanto, o sistema de sacrifícios e o sumo sacerdote no livro de Levítico são os tipos que retratam a obra de Cristo. O livro de Hebreus descreve Cristo como sumo sacerdote e usa o texto de Levítico como base para ilustrar sua obra. Alguns usaram formas extremas de alegoria do livro de Levítico, a fim de revelar Cristo. Portanto, este método de interpretação bíblica deve ser cautelosamente usado a fim de garantir o significado original, histórico e cultural. Seja preservado o livro de Levítico, enfoca a vida de louvor do antigo povo de Israel. O Espírito Santo em ação. Apesar do termo Espírito Santo nunca ser mencionado no livro de Levítico, a presença de Deus é sentida por todo o livro. A santidade do caráter de Deus é constantemente mencionada na designação da santidade às ações e louvor do povo. Ele não é visto como os cultos pagãos da época em que os ídolos eram venerados, mas está no meio das pessoas. À medida que elas o louvam, elas devem ser santas como ele é santo. Inscreva-se no canal para receber a nossa próxima edição. Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.